Então tá, gente. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um evento da LASE, né? Hoje a gente traz o professor Dr. Gabriel Ferreira. Ele é professor do PPG de Filosofia da Unicinos e também do curso de Medicina da Escola de Saúde. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira dos Estudos de Kierkegaard, da Sobreski, e ele vai nos trazer uma aula hoje sobre um plano aí que a gente tem que envolve entender os processos da razão e a espiritualidade. Passo a palavra para ti, Gabriel. Te agradeço muito pela presença, por todo o projeto, por toda a paciência com a gente, tá? Uma boa aula. Muito obrigado. Bom, primeiro boa noite a todos. Muito bom ver alguns ex-alunos e conhecidos. Alguns eu estou conhecendo hoje, outros são conhecidos de longa data, né, como o Carlo. E é um enorme prazer estar falando com vocês, sobretudo porque, como eu dizia um pouco antes da gente começar, eu acho que eu tenho, de alguma maneira, eu tenho certa culpa pela existência da LASE, da Liga, porque eu lembro que, pelo menos, algumas dessas discussões com o Luan, com o Otávio, surgiram lá na nossa cadeira de Filosofia do Conhecimento 1, né? E eu fico extremamente contente que esse tipo aquelas reflexões que eram ali muito incipientes ou muito iniciais tenham se tornado em algo como uma liga acadêmica com objetivos e atividades, enfim, que tenha decolado. Então, vida longa à LASE e aos estudos que vocês proporcionam. A minha ideia hoje é basicamente a seguinte: quando o Luan me convidou, eu pensei diversas perspectivas a partir das quais a gente poderia falar sobre esse tipo de assunto, e geralmente, quando num evento como esse, ou num evento para um público como esse, que é versado em medicina, ou pelo menos interessado em medicina, aqueles que não são propriamente estudantes de medicina ou médicos, ou pessoas da área da saúde, geralmente elas têm algumas expectativas, ou teriam algumas expectativas quanto a uma conversa sobre a relação entre razão e espiritualidade, ou fé e razão, nesse tipo de ambiente. Uma primeira expectativa seria, por exemplo, que a gente fosse discutir sobre coisas como o fato de que, atualmente, e isso certamente é um objeto de interesse dos ligantes e de quem se interessa por esse tipo de assunto, uma certa expectativa poderia ser que a gente revisitasse algo que tem se tornado cada vez mais comum na bibliografia sobre esse assunto, que é, por exemplo, a importância e o papel da espiritualidade ou de crenças religiosas institucionalmente demarcadas em processos de saúde, né? Então, por exemplo, quanto que existem rios de tinta já escritos sobre isso, o quanto pessoas, por exemplo, que têm uma perspectiva espiritual ou religiosa, por exemplo, são mais resilientes a processos terapêuticos, ou como ainda essas pessoas aderem melhor a manejos terapêuticos. Então, enfim, isso seria uma expectativa, né? Que a gente pudesse trabalhar a relação entre espiritualidade e ciência, ou ciências da saúde, sob o viés das evidências relacionando espiritualidade e manejos terapêuticos. Ora, não é isso que eu vou fazer. Uma segunda expectativa, que eu também vou frustrar, sobretudo quando se fala, temos um filósofo para falar sobre espiritualidade e razão, que eu fosse remeter a grandes debates clássicos, como, por exemplo, existência de Deus, ou o conflito das faculdades, como fé e razão, né? O conflito das faculdades não é arquitetura contra engenharia, é racionalidade e crença, né? E como que essas duas dimensões
aparentemente cognitivas entrariam em choque ou um eventual acordo. Isso também é alguma coisa que se esperaria quando se trata de uma abordagem filosófica sobre essas questões. Novamente, eu vou frustrar essa expectativa porque não é isso que eu vou fazer. O que eu pretendo fazer aqui hoje é uma coisa que me interessa muito, e as pessoas aqueles que já foram meus alunos, ou pessoas que me conhecem, sabem que eu gosto desse tipo de perspectiva ou de abordagem. O que eu gostaria o que eu quero fazer hoje à noite é dar um passo atrás, inclusive dessas questões, e lançar luz sobre isso que, grosso modo, como vocês estão vendo aí, eu estou chamando de uma perspectiva antropológica da experiência espiritual. Isso, o que eu vou falar sobre isso, ou o que eu entendo sobre isso, vai ficar mais claro no decorrer da minha fala. Mas o que eu quero deixar claro de início é que o que eu vou fazer aqui hoje é lançar luz sobre, na verdade, aquilo que, de alguma maneira, está pressuposto em todas essas outras abordagens que eu falei que eu vou frustrar, né? Porque quando e eu acredito que todos vocês tenham isso mais ou menos no fundo da cabeça, quando a gente fala sobre razão e espiritualidade, sobretudo num contexto em que as pessoas são cientificamente informadas, como é o caso de estudantes de medicina ou médicos, ao pressuposto, e aliás, a própria liga de espiritualidade e de saúde e espiritualidade só existe no horizonte desse tipo de questão, essas expectativas, seja sobre trabalhar sobre evidência, as evidências sobre relação de espiritualidade e manejos terapêuticos, ou ainda temas clássicos de filosofia da religião, eles só existem como interesse porque na base disso há uma espécie de quase consenso que existe uma espécie de fricção, existe uma espécie de choque quando a gente fala em coisas como ciência, entendidas as ciências naturais, e algo como espiritualidade ou religiosidade. Nessa minha fala eu não vou fazer distinções entre espiritualidade e religiosidade, porque não convém aqui, eu vou tratá-las como sinônimos, embora eu sei que elas não são, mas para efeitos do que eu vou fazer aqui, essa distinção não importa. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente até a liga existe, eu creio, por conta disso, porque há um pressuposto no fundo da nossa cabeça, sobretudo das pessoas que são cientificamente letradas, né? Como, por exemplo, estudantes de medicina, ou se espera, né, estudantes de medicina e médicos, que pessoas que são cientificamente letradas têm uma certa suspeita epistêmica em relação à dimensão da fé ou da espiritualidade. Então, veja só, até a liga existe para se estudar isso, justamente porque entende que, no fundo da cabeça, há um pressuposto que essas coisas potencialmente se chocam. A minha fala hoje, então, é justamente atacar as razões pelas quais, normalmente, nós entendemos que essas coisas se chocam, né? Por que alguma coisa como uma fala sobre fé e razão é potencialmente conflitiva, né? A ponto de que a gente precise gastar rios de tinta falando sobre isso, e muito tempo e muita saliva. Ou então até mesmo as razões pelas quais a gente acha ou a gente tem uma inclinação de lidar com esse tipo de assunto, por exemplo, simplesmente sob a ótica, por exemplo, da evidência científica. Então, por exemplo, para aquelas pessoas que são cientificamente letradas, qual é o único espaço no qual a gente pode falar racionalmente sobre espiritualidade no contexto de um discurso cientificamente informado? Ora, o único espaço que existe para isso é quando a gente trabalha com alguma espécie de evidência científica, como essas que eu mencionei no começo, né? Pessoas que, por exemplo, doentes que têm uma crença religiosa geralmente aderem melhor aos tratamentos, ou têm uma maior resiliência, ou têm uma maior expectativa, isso muda aspectos de saúde mental. Então, aí as pessoas colecionam evidências, né, no afã, assim, na inclinação de dizer, viu como é importante falar de espiritualidade e ciência, que está aqui um monte de papers no British Medical Journal, né, que mostram para vocês como a gente pode falar sobre isso e estamos justificados.
O que eu quero fazer hoje é justamente iluminar um pouco, primeiro, as condições de possibilidade de que isso seja um problema. Por que a relação entre racionalidade, entre cientificidade e espiritualidade são potencialmente problemáticas? Eu quero fazer primeiro uma reconstrução disso. Então, aliás, o que eu vou fazer... Aliás, digam para mim só se o slide andou aí, por favor. Andou, perfeito. O que eu quero fazer hoje é basicamente... vai se dividir em 3 momentos. Né? Um primeiro momento, e eles são 3 momentos desiguais, tá? Eles não são tão simétricos assim, vocês vão entender o porquê. Num primeiro momento, eu quero justamente reconstruir as razões pelas quais a gente parte do pressuposto de que essas relações são problemáticas. Né? Que falar de espiritualidade no domínio ou para pessoas cientificamente informadas é virtualmente um problema, a não ser que a gente apele para evidências de tipo experimental. Né? Então, é isso que eu estou chamando aí, parafraseando um texto que talvez vocês conheçam, que é a espiritualidade e seus descontentes. Num segundo momento, depois de reconstruir as razões pelas quais a gente tem essa suspeita sobre relações, ou como essas relações geralmente tendem a ser espúrias, né? Depois de reconstruir por quê, eu quero ir para uma parte mais positiva da minha fala e mostrar por que quando a gente compreende as razões filosóficas e históricas e culturais pelas quais o choque entre razão e fé, ou entre cientificidade e fé, ficaram problemáticas, eu quero passar para um ponto para começar a construir uma perspectiva, que é o que eu estou chamando de uma antropologia filosófica da experiência espiritual, que é justamente o título, para mostrar como, inclusive, aqui um primeiro spoiler, como, inclusive, o fato de que a gente tenha retraduzido, preste atenção nisso, que a gente contemporaneamente tenha retraduzido um eventual choque de fé e razão como um choque de fé e cientificidade, ou fé e ciência, já é indício de como esse problema é mal compreendido por nós, ou como essas relações são mal compreendidas por nós. O fato de que a gente tenha retraduzido um debate medieval, clássico, ou mesmo da filosofia antiga, entre fé e razão, como fé e ciência, já é índice de como a gente tem uma perspectiva deformada sobre esse tema. E, por fim, eu quero meramente, e é isso a isso que eu me referi quando eu disse que as partes são desiguais, eu vou apontar, muito mais do que tratar efetivamente, eu vou apontar alguns aspectos, alguns caminhos pelos quais a experiência espiritual abre horizontes ligados a sentido e à saúde. Esse terceiro ponto talvez necessitasse uma outra fala, um outro momento, mas eu decidi priorizar essas 2 primeiras, porque eu acho que, e quem já foi meu aluno sabe disso, eu acho que uma boa compreensão do problema, às vezes, é muito mais importante do que uma tentativa de resposta. Né? Ou, na verdade, às vezes a gente responde mal porque não entendeu o problema. Então, eu quero me dedicar a essas 2 primeiras partes, em reconstruir historicamente o problema e montar para vocês uma perspectiva de solução. Né? E aí vou fazer as indicações que essa solução tem com a dimensão da saúde. Tudo bem? Eu vou falar pra caramba. Os meus slides aí, eles são meramente de apoio, eles têm uma ou outra citação que eu quero ler para vocês e tal, mas eles são meramente de apoio. Então, eu vou pedir que vocês, tomara que vocês estejam bem alimentados e prestem bastante atenção, porque o que eu vou falar é, obviamente, mais importante do que está no slide. Então, mas eu vou tentar ser o mais claro possível.
Olha, do ponto de vista do problema, ou seja, por que a gente suspeita quando coloca coisas como fé e razão, ou espiritualidade e medicina, né? Deve ser uma coisa que os meninos aí da Liga devem ficar de orelha quente, até por parte dos colegas, ou eventualmente até de outros professores, né? Por que diabos vocês têm uma Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade? Né? Essas coisas são, ou elas são irrelevantes, ou elas são completamente conflitantes. Né? Então, por que vocês se dedicam a isso? Eu confesso para você que desde que o Luan me convidou e tal, e eu comentei com algumas pessoas que eu ia fazer essa fala, as pessoas falavam assim, Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade da Medicina. As pessoas olhavam e falavam assim, mas qual é o sentido disso? Né? Faz sentido uma coisa dessa? Né? Eu ouvi isso uns 15 dias, imagina os moleques, o pessoal da Liga. Né? Não deve aguentar mais ouvir isso. E justamente por isso fortaleceu, inclusive, o meu plano de, talvez seja importante gastar um tempo investigando as razões pelas quais existe essa suspeita epistêmica, mais do que, eventualmente, tentar debelar essa suspeita a qualquer custo. Né? Então, a primeira grande coisa, o primeiro grande momento da minha fala é tentar reconstruir para vocês por que diabos a gente chegou num ponto em que, e esse ponto é muito moderno, porque a gente chegou num ponto em que falar de espiritualidade soa imediatamente como algo irracional ou para além da racionalidade, e, portanto, precisa de umas justificativas assim muito malucas ou muito robustas, senão as pessoas nem olham para você. Né? Ora, embora o fenômeno do que a gente poderia chamar de secularização, ele não é propriamente muito moderno, há aqueles, como o Charles Taylor, por exemplo, tem um livro chamado A Secular Age, que é talvez o livro mais clássico de reconstrução do secularismo. Ele acredita o começo do secularismo, da secularização, né, de uma visão não religiosa ou não espiritual do mundo, a pelo menos o final da Idade Média. Embora a gente poderia, então, reconduzir esse problema a muito antes, eu acho que faz sentido dizer que, do ponto de vista do modo como nós entendemos as relações entre espiritualidade e racionalidade, isso é um fenômeno típico da modernidade, em especial típico de determinadas coisas que aconteceram no século XIX, né? Então, portanto, 1800 e pouco. Eu vou melhorar isso, mas eu quero dar basicamente não são 3 razões, mas 3 elementos que se coadunam aí para esse quadro. O primeiro deles é um certo tipo de Zeitgeist. Zeitgeist em alemão é uma expressão que significa o espírito do tempo. Né? Há uma espécie de espírito do tempo aí que emerge por uma série de fatores que eu não posso retraçar todos aqui, mas uma parte bastante significativa desse problema diz respeito a isso que são essas 2 palavras em alemão horríveis que estão aí no meio do slide, né, que é um choque entre aquilo e elas estão em alemão porque uma parte considerável desse processo se deu na Alemanha, no ambiente intelectual alemão do século XIX, embora também na França e também no mundo anglo-saxão, mas é um fenômeno fundamentalmente no âmbito da filosofia e da ciência alemã, que é um choque do qual nós somos todos herdeiros e todo mundo, de alguma maneira, tem isso muito claro na cabeça, só não sabe que é disso que a gente está falando, que é o choque das Naturwissenschaften com as Geisteswissenschaften. Que diabos vem a ser isso? Basicamente é o choque entre as ciências da natureza e as ciências do espírito. Nós, desde sempre, conhecemos esse conflito sob o nome fantasia de conflito entre exatas e humanas, ou entre exatas e biológicas e humanas, ok? Quando você tem que... Quando a gente fala lá, tem o Enem...
humanidades e suas tecnologias, que aliás é um oxímoro, assim, né? O triângulo é o círculo quadrado, mas enfim, humanidades e suas tecnologias, ou aí matemática e suas tecnologias, e aí se você vai agora, depois do novo ensino médio, com as trilhas de exatas, trilhas de humanas, trilhas de biológicas, bom, tudo isso é absolutamente legatário, herdeiro do debate sobre a relação entre as ciências da natureza e as ciências do espírito no século XIX, fundamentalmente na Alemanha, no mundo alemão. Quando eu falo mundo alemão, quero dizer também a Áustria. Tem uma série de filósofos ali austríacos bastante importantes nesse contexto. E por que isso? Basicamente, porque tem muitos outros fatores, mas é suficiente aqui a gente retraçar o seguinte panorama. O século XIX é o século do boom das ciências naturais, do avanço das ciências naturais. Pense que o século XIX é o século do Newton, é o século do Maxwell, né, na física. Eu falei do Newton, eu falei do Newton, viajei, eu falei do Darwin, do Maxwell, é o século da energia elétrica, é o século no qual a fisiologia, como vocês aprendem na faculdade de medicina, se cristaliza como área, é o século em que a química se cristaliza como área. Para vocês terem uma ideia, o primeiro Congresso Mundial de Química foi em 1900, no ano exato de 1900, o primeiro Congresso Mundial de Química. Então, o século XIX é o século do sprint, assim, de um rápido avanço das ciências da natureza. E quando eu falo rápido avanço, isso diz respeito tanto a conhecimento mesmo, quanto a derivativos tecnológicos, né? Então, pense que o século XIX também conheceu uma série de derivativos tecnológicos vindos das ciências naturais. Uma das consequências disso é justamente colocar em choque e em xeque isso que tradicionalmente se entendeu por Geisteswissenschaften, ou seja, as ciências do espírito, ou isso que grosseiramente a gente chama de humanidades. Então, basicamente por um sentimento que é muito conhecido por todos nós aqui, que todo mundo, de alguma maneira, em algum momento, já passou esse grande dilema pela sua cabeça. Ora, se por um lado a gente tem a física, a química, a biologia, a fisiologia, entregando resultados, conhecendo coisas, fazendo remédio, antibiótico, e se a gente estender o limite temporal aí, tá mandando, tem celular, tem internet, tá mandando sonda para o espaço, fotografando o buraco negro e o raio que o parta, e do outro lado a gente tem filosofia, história, sociologia, letras, linguística, né, uma parte da antropologia. Ora, parece haver uma assimetria gigantesca entre essas duas coisas, o que lá no século XIX colocou em questão, inclusive, a validade dessas áreas como áreas do saber. Isso que a gente tem hoje das crises, a crise das humanidades, a crise, será que um fechamento, por exemplo, de cursos de humanas pelo mundo, e será que a gente devia dar dinheiro para sustentar esses vagabundos que faz filosofia, enquanto a gente precisaria ter dinheiro lá no SUS, ou formando engenheiro, químico, né? O CNPq agora tem as áreas prioritárias, que é engenharia, medicina, ou como no mundo anglo-saxão, são as STEM, né? Science, Technology, Engineering e Mathematics, né? Essas são as áreas que entregam alguma coisa, né? Enquanto ao passo que as outras estamos falando de um bando de gente que não faz nada que preste, não serve para nada, e eles ficam lá o dia inteiro no centro acadêmico fumando maconha sem tomar banho, né? É isso aí que eles fazem, enquanto a gente está produzindo, a gente está tirando foto de buraco negro e curando câncer, né? E isso que é qualquer adolescente cheio de espinha na cara, pensa quando está lá no ensino médio, é um problema que surge na segunda metade do século XIX. E ele surge, ao surgir, ele alavanca uma série de outras questões, entre elas,
aquilo que é geralmente visível no trabalho disso que o Paul Ricoeur é um filósofo francês do século XX, chamou de os mestres da suspeita. Os mestres da suspeita são justamente aí 3 filósofos, e eu coloquei um outro porque as reflexões do Freud sobre isso dependem muito das reflexões de um outro filósofo alemão chamado Feuerbach, mas o Marx, o Nietzsche e o Freud são os 3 filósofos cientistas, né? O Marx, de certo modo, se considerava cientista também, assim como o Freud, são 3 intelectuais que todos eles estão no marco do século XIX, embora o Freud ultrapasse ali, né? O Nietzsche morre em 1900, mas o Freud ultrapassa ali as primeiras décadas do século XX, mas são caras que estão no marco do século XIX, que, alavancados por esse boom das ciências naturais, também começam são responsáveis por esse tipo de movimento, assim como com outros, né? A isso que o Paul Ricoeur chama de hermenêutica da suspeita. Por que hermenêutica da suspeita? São justamente os caras que, olhando esse cenário de mudança e de avanço das ciências naturais, são os caras que começam a colocar em xeque ou em suspeita uma série de outras coisas, né? Não meramente o domínio das ciências, embora o Nietzsche depois vai ser muito crítico também das ciências naturais, mas o que o Paul Ricoeur está querendo ao chamar esses caras de mestre da suspeita é mostrar como esses sujeitos estão colocando em dúvida ou sob suspeição uma série de coisas que tradicionalmente eram tidas quase como que cristalizadas, né? Entre elas, né, obviamente, o domínio do que a gente pode chamar, grosso modo, de religião. Os 3 aí, seja o Marx, seja o Nietzsche, seja o Freud, os 3 vão endereçar críticas brutais, entre aspas, à religião. No marco, por exemplo, entre outras coisas, do avanço científico das ciências naturais. Então, seja o Marx, por exemplo, com uma crítica moral da religião, assim como Nietzsche, né? Se pegar lá, por exemplo, sobre a genealogia da moral, o Nietzsche acredita a religião toda uma moral do ressentimento e tal, e que ela não teria nenhum escopo explicativo, ela seria simplesmente um domínio da moral e ainda assim historicamente muito desordenado, né, coisa de ressentida, como Nietzsche chamava, o cristianismo seria um platonismo para pobre, né, gente que não é intelectualmente sofisticada para ser platônica, vira cristão, né. O Freud chama, num texto se não me engano, o texto é de 27, já é do começo do século XX, mas está nesse impulso do final do 19, ele tem um texto no qual ele trata a dimensão espiritual, se chama justamente Futuro de uma Ilusão, né? Então a espiritualidade, as religiões seriam ilusões, né? Assim como o Nietzsche, o Marx também coloca todo o plano da cultura e entre eles o da moralidade religiosa e da espiritualidade como um todo como fruto superestrutural dos problemas de infraestrutura, tal como das relações de produção, tal como Marx vê. Essas 3 figuras são apenas 3, mas eu botei o Feuerbach, aí o Feuerbach é talvez um dos críticos mais mordazes do cristianismo e da experiência religiosa, da experiência espiritual. Todos esses caras contribuíram para que a gente tivesse um processo que eu costumo chamar de, entre outras coisas, de atrofia / sinédoque da razão. O que eu quero dizer com isso? Essa é a hora que você resgata a tia Maroquinha, que era professora de português na 5ª série, e tenta desesperadamente lembrar o que era sinédoque, né? Sinédoque, não vai lembrar, né, Luan? Não tem jeito. Sinédoque é aquela figura de linguagem, a metonímia que significa tomar o todo pela parte, ou a parte pelo todo, correto? Então, quando eu falo assim, aquela pessoa é sem teto, né? Sem teto, eu quero dizer que ela é sem casa, né? Eu estou tomando o teto, que é uma parte da casa, como a casa como um todo.
né? Eu estou, obviamente, usando o Sinédoque aqui, parafraseando um ensaio do T.S. Eliot sobre cultura. Ele fala que acontece com a palavra cultura a mesma coisa que eu estou falando que acontece com a palavra razão. Por conta desse ambiente do século XIX, houve um processo, então, portanto, de exclusão ou banimento, ou pelo menos uma suspeita muito severa, muito robusta, em relação à dimensão espiritual, à experiência espiritual, à experiência religiosa, de tal maneira que qualquer conversa sobre a experiência espiritual está a priori banida do domínio da racionalidade. A racionalidade é aquilo, e por que eu estou dizendo que é uma sinédoque? Porque começa, em grande parte, a haver uma identificação, e não em todos esses caras, mas, por exemplo, no Freud é uma tentativa, no Feuerbach também, no Marx, de certo modo, há uma tentativa de associar ou identificar racionalidade com cientificidade, e cientificidade como a cientificidade das ciências naturais, física, química, biologia. Portanto, é por isso que eu estou chamando isso de sinédoque. É pegar uma parte do que é a racionalidade, eu já vou falar por que ela é uma parte, mas pegar uma parte do que é a racionalidade, por exemplo, a racionalidade lógico-dedutiva, típica ou experimental também, típica da racionalidade científica, e tomar como a totalidade da razão. Dito de outro modo, aquilo que não obedece ao tipo de racionalidade científica é o ipso, é por isso mesmo, excluído da dimensão da racionalidade. Tudo bem por aqui? Faz sentido? Um sinal disso, eu gosto muito de ver isso. A gente poderia pegar milhões de textos, tá? de exemplos dessa época para vocês verem. Mas eu gosto muito desse exemplo aqui, que é um texto do Schleiermacher. O Schleiermacher é um filósofo, um teólogo, e eu vou ler ali, mas eu quero que você, antes de qualquer coisa, veja o título do livro ali embaixo. O título do livro do Feuerbach é Sobre a Religião, e são Discursos para seus Desprezadores Cultos. É um livro que ele publicou em 1799. Então ele vai falar sobre religião para seus desprezadores cultos. Então, olha qual é o pressuposto do Schleiermacher. Olha, isso para mim é um excelente documento deste processo que eu estou dizendo para vocês. Olha o que diz o Schleiermacher. Ó. Pode ser um empreendimento inesperado e até maravilhoso que alguém ainda se atreva a exigir da mesma classe que se elevou acima do vulgar e está saturada da sabedoria dos séculos, atenção para um assunto tão completamente negligenciado por eles, os inteligentes. E confesso que não tenho conhecimento de nada que prometa um sucesso fácil, seja em conquistar sua aprovação para os meus esforços, seja na tarefa mais difícil e mais desejável de incutir em você meu pensamento e inspirá-lo para o meu assunto. Desde muito tempo, a fé não tem sido assunto de todos os homens. Em todos os tempos, apenas poucos discerniram a própria religião, enquanto milhões, de várias maneiras, ficaram satisfeitos em fazer malabarismos com as suas armadilhas. Agora, especialmente, a vida das pessoas cultas está longe de qualquer coisa que possa ter alguma semelhança com a religião. Em suas habitações ornamentadas, as únicas coisas sagradas que se encontram são as máximas de nossos sábios e as esplêndidas composições de nossos poetas. Suavidade e sociabilidade, arte e ciência tomaram conta de suas mentes tão completamente que não resta espaço para o ser eterno e santo que está para além do mundo. Eu sei quão bem você conseguiu tornar sua vida terrena tão rica e variada que não precisa mais de uma eternidade. Tendo feito um universo para vocês, vocês estão acima da necessidade de pensar no universo que os criou. Fim de citação. Olha como começa, isso é como começa o livro do Schleiermacher. Ele está basicamente dizendo assim, olha, vocês que são inteligentes, eu sei que isso aqui vocês não se importam mais. Eu sei que falar de espiritualidade, religiosidade, fé, é coisa do vulgo, né? É coisa do populacho. Vocês que são inteligentes, vocês estão metidos com ciência. Vocês não estão mais. O máximo de sagrado que vocês têm é uma visão
talvez idílica, dos sábios do passado, né? Quase como que um resquício do Renascimento, né? Você olha os gregos, os romanos e vê aquilo, isso talvez seja interessante, mas eles eram ingênuos, eles acreditavam em deuses e tal. Os medievais, então, nem se diga, né? É a época das trevas, né? São 1000 anos de trevas, né? Aliás, dificilmente as pessoas se dão conta que a própria nomenclatura Idade Média ela já é clivada de um determinado tipo de visão que foi forjada justamente no século XIX, né? Que jogo rápido, parênteses. Quando a gente divide a história, né, a gente pensa antiga, média, moderna e contemporânea, né? Então, a antiguidade, a modernidade e a contemporaneidade são descrições cronológicas. Antiga, moderna e contemporânea. A Idade Média é a única que tem uma designação espacial. Você percebeu? Ela é média. Ela está no meio. É o que está no meio da antiguidade, está entre a antiguidade e o período moderno. Por quê? Porque ela é meramente um espaço vazio. Né? A gente tem a antiguidade, que tinha os gregos, tinha filosofia, tinha coisa que presta, né? Embora eles fossem ingênuos, eles acreditavam em um monte de bobagem. Modernos, que somos nós aqui no final do século XIX, e / contemporâneos. Agora, no meio, você tem 1000 anos lá, que aconteceu muita coisa, né? 1000 anos a Idade Média vai de 476 a 1453. É quase 1000 anos que não aconteceu nada que preste. Bom mesmo somos nós aqui, né? Somos a última Coca-Cola do deserto. Durante esses 1000 anos, esses caras ficaram lá discutindo se Adão tinha umbigo, quantos anjos cabem num alfinete, essas bobagens, então não fizeram nada que preste. Ora, o que o Schleiermacher está captando aí no frontispício do século XIX é exatamente essa sensação de que quando você vai falar sobre algo como espiritualidade ou fé ou qualquer coisa que o valha, você está falando a priori se você quer falar para pessoas cultas, com pessoas tão inebriadas pelo conhecimento científico que não sobra espaço para fazer isso. Aí, quando você faz uma liga acadêmica de saúde e espiritualidade, você tem que ficar justificando por quê. Por que você não está na liga de anatomia ou de fisiologia, que é uma coisa que preste, em vez de ficar pensando em espiritualidade e saúde? Né? Porque isso nem existe. Né? Então, assim, este processo que eu sintetizei de maneira muito, muito rápida para vocês no século XIX, é precisamente o processo que deu origem a essa suspeita que todo mundo tem. Né? E quando vê fé e razão, o pessoal já eriça os cabelos da nuca e já fala, bom, né? Ou vai sair treta, ou não dá para sair nada de bom sobre isso. Como diz o Freud, por exemplo, a religião, espiritualidade é só uma histeria coletiva. Vocês pegarem é um complexo de Édipo com esteroides, né? É uma falta do pai que você projeta no pai eterno, e isso aí é uma ilusão. Né? Aliás, o Freud lá distingue entre ilusão e erro, né? Não é que é só um erro, é uma ilusão, você quer acreditar nisso. Né? Geralmente as pessoas forjaram, portanto, então, uma compreensão de racionalidade que é exatamente essa, ela é exatamente construída sobre a ideia de que falar de uma dimensão de espiritualidade ou de fé é uma ilusão, ou é coisa de gente que não é a faca mais afiada da gaveta. Né? Você não pode ser muito inteligente e ser religioso, ou ter uma espiritualidade, ou achar que isso é alguma coisa importante. Né? Não dá, elas são incompatíveis, correto? E, de novo, se a gente vai para o âmbito de pessoas cientificamente letradas, como eventualmente médicos, médicas, estudantes de medicina, isso é pior ainda. Né? Talvez porque há um dever de cientificidade, então você, né, você deveria estar lá olhando para a pirâmide de evidências, como você não tem meta-análise de estudo randomizado controlado sobre se Deus existe, você deveria abandonar isso, no máximo que você tenha relato de caso. Né? Então, se olhar a pirâmide de evidências, isso é bobagem. Né? Ora, a questão é que, então, tudo ficaria muito bem se não fosse o seguinte:
derivado desse processo, dessa atrofia do conceito de racionalidade, junto com essa suspeita sobre as ciências do espírito, ou as humanidades, e a partir desse declive entre ciências da natureza e essas outras áreas do saber, tudo ficaria, a princípio, como um debate muito, muito bem localizado e talvez muito acadêmico, não fosse o fato que ele tem, e aí o segundo checkpoint do que eu quero falar hoje, assim, tudo ficaria muito restrito a um problema meramente, vamos dizer assim, teórico no âmbito das ciências, né, ou dos saberes, não fosse o fato que dele é derivado uma resposta àquilo que nós podemos chamar como de problema antropológico. O que é o problema antropológico? O problema antropológico, basicamente, é responder à pergunta, segundo Kant, lá nas lições de lógica, a pergunta, o que é o ser humano? O Kant diz assim, tem 4 grandes áreas do que a gente pode saber. Né? Assim, quatro grandes perguntas. Como devo agir, que é o domínio da ética? O que posso conhecer, que é o domínio da epistemologia? O que devo esperar, que talvez é o domínio da metafísica? Mas aí ele fala assim, mas há um que engloba todos os outros por motivos óbvios, que é o problema antropológico. A pergunta, o que é o ser humano? Porque é o ser humano que faz essas outras perguntas. Como devo agir, o que posso conhecer e assim por diante. Ok? Como eu dizia, tudo isso ficaria muito, muito abstrato e muito desinteressante na nossa perspectiva, a não ser se a gente quisesse fazer realmente uma historiografia do problema, não fosse o fato que esse ambiente do século XIX, com todas essas características, com esse embate entre as ciências da natureza e ciências do espírito, com um declive entre essas áreas, e com uma espécie, com essa sinédoque da ideia de racionalidade, que a racionalidade é só a racionalidade científica. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas com todo esse panorama, se gerou também uma resposta ao problema antropológico. Ou seja, isso não ficou condicionado estritamente ao debate epistemológico sobre se, por exemplo, as ciências da natureza, as ciências do espírito, as humanidades também são ciência. Né? Esse foi um debate. Será que história é ciência? Porque, por exemplo, história, por definição, estuda eventos que acontecem uma vez só. Então, você não tem como ter repetibilidade, né? Como que você vai reproduzir em laboratório a Revolução Francesa? Para ver se toda vez que você junta aqueles elementos acontece o mesmo efeito. Né? Não tem. Será que isso é ciência? Esse debate foi um debate quente no século XIX. Mas isso ficaria restrito a esse universo, não fosse o fato que todo este processo gerou também uma resposta ao problema antropológico. Ela transbordou os limites ou as fronteiras de uma discussão estritamente epistemológica sobre o que é ciência, se o problema da demarcação sobre ciência e não ciência e tal. Ela gerou uma resposta ao problema antropológico. E esta resposta, e sou eu que estou dizendo, ela é uma resposta deflacionária ao problema antropológico. Por que eu estou chamando de deflacionária? Deflação é o contrário aqui de inflação, certo? Nesse sentido, o que eu estou dizendo é que é uma resposta deflacionária, porque ela é uma resposta fundamentalmente mais esvaziada do que é o ser humano, do que, por exemplo, as respostas que a gente tinha antes dessa época. Por exemplo, primeiro, porque o ser humano tem uma capacidade que a gente poderia chamar, grosso modo, de racionalidade, mas essa racionalidade só se deixa ver nas ciências naturais e, portanto, uma consequência disso é que toda experiência, por exemplo, espiritual, por não cair no escopo da racionalidade científica, ela é, a priori, ilegítima. Por que irracional? Tudo bem até aqui? Só uma outra palavra sobre a ideia de uma visão de racionalidade atrofiada.
durante milênios, tá? Eu gosto de pegar só 2 exemplos para vocês verem isso. Durante milênios, do Platão até o século XIX, questões, por exemplo, de ética, questões sobre o agir humano, sempre foram tidas como racionais. Certo? Aliás, o próprio Aristóteles, lá na Ética Nicomaqueia, no livro 1, fala o seguinte: olha, não é porque na ética você não faz deduções como você faz na matemática que ela não seja racional. É racional. Chega hoje, vai você no bar e diz que questões de ética são racionais, para você ver o que acontece. As pessoas vão falar, de jeito nenhum. Elas são, no melhor dos casos, elas são manifestações, por exemplo, do seu gosto, da sua preferência pessoal. Uma vez que não existem valores objetivos, qualquer problema ético não é racional. Ele é uma questão de aquilo que o Alasdair MacIntyre chama de emotivismo. Elas são meramente frutos das suas preferências emotivas pessoais. Se eu sou a favor do aborto, da clonagem, da eutanásia, do raio que o parta, né, isso é quase que de foro íntimo, quase que de foro privado. São as minhas preferências, que quando elas vão para a esfera pública, elas simplesmente estão num jogo de manifestar preferências. Não são racionais, como, por exemplo, se hidroxicloroquina ou ivermectina é ou não é boa, são ou não são boas para o manejo da Covid. Não são questões relacionadas. Uma é passível de tratamento racional, outra não é. A mesma coisa do juízo estético. Né? Falar de juízo estético, sobre beleza, sobre arte e tal, né? Falar sobre o Belo, que não é o marido da Graciane, e que por ironia do destino é feio que dói, mas falar o discurso sobre o Belo sempre foi um discurso racionalmente articulado. De novo, hoje é completamente uma questão de gosto. Ou seja, foram sendo banidas, quando a gente identifica a racionalidade com racionalidade científica, um monte de coisas que durante milênios foram passíveis de análise racional, não são mais. Junto com isso, ou seja, nós vivemos numa época que o Aristóteles seria considerado irracional. Uma parte considerável do corpus aristotélico seria irracional. A mesma coisa Platão. Ora, se isso aconteceu com ética e estética, evidente que isso acontece de novo, novamente, com a dimensão da espiritualidade. No máximo, espiritualidade é uma coisa de foro privado. O Schleiermacher, que eu citei no começo, ele continua o livro dizendo, religião é um negócio que tu faz em casa, tá bom? Para você não frustrar as outras pessoas ou não chocar ninguém. Eu não tenho uma objetividade nenhuma, é um negócio de foro íntimo, como qual é a sua cor preferida, qual a sua comida preferida, é meramente uma questão de gosto, ok? Então houve, por conta de todos esses fatores, uma rejeição da experiência espiritual como experiência humana legítima. O grande ponto mas será que esta resposta contemporânea, deflacionária, enfraquecida ao problema antropológico, o que é o ser humano, é uma resposta exata? Ela é uma resposta fidedigna? Ela descreve, de fato, como é a experiência humana? Na sua totalidade? Que esta pergunta, que é uma pergunta muito racional, ela está pedindo por justificativas, ela acabou ficando como se ela tivesse sido obviamente respondida. A melhor imagem possível do que é o ser humano é a imagem que emerge da biologia, da historiografia, da antropologia, da biologia, mais recentemente da genética, e assim por diante. Ora, todos esses elementos seriam suficientes para dar uma imagem clara, distinta e definitiva do que é a experiência humana. O grande ponto é que exatamente a obviedade desta questão jamais é colocada em xeque, precisamente porque ela pressupõe que questionar, fazer esse tipo de pergunta não é nem racional, uma vez que ela já está respondida. Está respondida pelo domínio das ciências naturais. O grande choque com isso é que e é isso que eu quero agora passar para a minha segunda parte, começar a montar uma coisa
para vocês que mostre, spoiler, a minha resposta a essa pergunta é obviamente não. A resposta ao problema antropológico, a definição do que é o ser humano, que emergiu desse contexto que eu narrei para vocês, é uma imagem fraturada, é uma imagem deficiente da experiência humana. E você não precisa apelar para revelações divinas para fazer isso. Basta que você pense sobre isso. Ou seja, mas para fazer isso, você precisa alargar novamente o domínio da racionalidade. O ponto, então, fulcral aqui é que a resposta ao problema antropológico, o conceito de ser humano que emergiu da segunda metade do século XIX e que nós aceitamos quase que de maneira irrefletida como sendo óbvia, que é aquela que emerge das ciências naturais, ela é brutalmente enganosa. E uma das razões pelas quais ela é enganosa é que ela expulsa a própria ideia de legitimidade ou de validade de um certo tipo de experiência, que é o que eu estou chamando de experiência espiritual. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Eu quero mostrar isso por duas. Eu quero mostrar como essa visão é deflacionária, então, portanto, ela é esvaziada ou ela é insuficiente a partir de duas coisas, tá? De dois elementos. E aqui eu vou dizer de novo: o que eu vou fazer aqui, a partir de agora, não é provar que Deus existe, nem repassar, nem fazer uma revisão literária sobre, embora não me entendam mal, o problema da essência de Deus, enfim, na filosofia é maravilhoso, acho muito legal, recomendo. Mas não é isso que eu vou fazer aqui. E nem repassar, fazer uma revisão literária sobre evidências da importância da espiritualidade na saúde. O que eu vou fazer aqui agora é construir com vocês a legitimidade de dois tipos de experiências que convergem para isso que a gente chama de experiência espiritual e mostrar como elas são absolutamente evidentes, racionalmente defensáveis e não deveriam estar excluídas de uma resposta ao problema antropológico. Dito de outro modo, uma resposta ao problema que é o ser humano que não contemple a validade ou a legitimidade dessas experiências é uma má resposta à pergunta que é o ser humano. Tudo bem? E eu vou fazer isso a partir de duas coisas que, obviamente, elas se interpenetram, mas uma delas eu estou usando uma expressão em latim bonita aí do Santo Agostinho, lá nas Confissões, que é o interior íntimo meu. Eu vou melhorar isso aí daqui a pouco, mas é a questão da vida interior, a experiência da vida interior. E num segundo momento, vou usar, para a primeira coisa, eu vou usar o Helmut Plessner, e para a segunda coisa, eu vou usar um psiquiatra e filósofo do século XX, chamado Karl Jasper, e falar um pouco sobre o conceito dele de situações limite e a experiência de situações limite e como essas duas coisas convergem. Tudo bem? Estão me acompanhando? Está fazendo sentido até aqui? Então, para mim. Sim? Tá ok. A ideia de algo como uma vida interior, ela também passou, a gente poderia fazer disso também uma baita, fazer uma outra aula, um curso inteiro sobre como, por exemplo, a gente tentou, a partir do século XIX, captar a ideia de vida interior pela psicologia ou pela psiquiatria, tá? Basta lembrar toda a discussão sobre fenômenos internos como objeto da psicologia, a partir do Wundt, do Fechner ou do Brentano, ou mesmo na psicologia experimental do Wundt, como que o objeto da psicologia oscilou
né? E até questionando a validade da observação interna, como fez o Comte, por exemplo, em relação à psicologia, se observar fenômenos internos é uma metodologia válida para a psicologia, mas tirando o fato de que a gente, então, tentou captar isso pela psicologia ou por uma perspectiva psicologizante, há coisas muito mais interessantes para pensar isso, para pensar a ideia de vida interior e para pensar determinados aspectos da ideia de vida interior do que, por exemplo, a dimensão meramente psíquica. Por quê? Para isso eu gosto de pensar muito num filósofo do começo do século XX, alemão, chamado Helmut Plessner. O Plessner tem ele tem várias obras, mas ele tem uma das abordagens dele, é interessante porque ela parte de coisas bem da biologia e chega em umas coisas que são meio que surpreendentes. O que faz o Plessner? O Plessner diz assim, olha, qual que é a característica básica de qualquer organismo, seja uma planta, seja um animal, tá? É interessante porque é bem quase aristotélico isso, mas ele fala qual que é uma característica básica. E ao contrário de um outro filósofo do século XX que vai privilegiar o tempo para fazer isso, o Heidegger, o Plessner é um cara que privilegia a categoria do espaço. O que diz o Plessner sobre isso? Ele fala assim, olha, uma característica fundamental de todo organismo é que ele tem um limite espacial, ok? Seja a membrana celular, seja o limite físico do corpo mesmo, né? A sua pele, o espaço que você ocupa no espaço, né? E seja uma planta, sejam animais inferiores ou animais superiores, ou primatas, né, como nós, todos eles têm na espacialidade, tem no fato de que ele tem limites espaciais, um pouco da sua autopercepção, né? Então ele pega assim, os animais, por exemplo, eles sempre, a sua identidade e a sua consciência do mundo pressupõe o lugar que eles ocupam no espaço, né? Então, quem tem cachorro, gato e tal, isso é fácil de ver, né? O seu cachorro, o seu gato, eles estão onde está o corpo físico, correto? E a individualidade do seu cachorro, do seu gato, coincide, é idêntica com o seu corpo físico, com o espaço que ele ocupa no mundo. O Plessner diz assim, mas existe um determinado tipo de organismo, ele está pensando, obviamente, em seres humanos, que são capazes de fazer uma outra coisa. Ele fala assim, ao passo que os animais têm o seu centro do que ele coincide com o corpo, o Plessner diz, no caso dos seres humanos, os seres humanos são capazes de uma experiência que ele chama de posicionalidade excêntrica. Excêntrica não é andar com roupa de bolinha e listra, excentricidade aqui é estar fora do centro, né? Então, veja só o que o Plessner diz. Eu gosto bastante, é uma citação aqui do livro dele, ó. Como eu que possibilito o retorno pleno do sistema vivo a si mesmo, o humano não está mais no aqui e agora, mas está atrás dele, atrás de si mesmo, sem lugar, no nada, absorto no nada, em um espaço e tempo como em nenhum lugar nunca. Atemporal e sem lugar, o humano pode experimentar a si mesmo e, ao mesmo tempo, sua atemporalidade e ausência de lugar, como um estar fora de si mesmo. Porque o humano é um ser vivo que não está mais apenas em si mesmo, mas cujo estar em si é o fundamento de sua posição. Ele é colocado dentro dos seus limites e, portanto, fora desses limites que o confinam como coisa viva. Ele não apenas vive e experimenta, mas também experimenta a si mesmo.
O fato de ele se experienciar como algo que não pode ser experienciado por outros, que não habita a posição de objeto como puro eu, diferente do psicofísico individual, é baseado unicamente no modo particular, como a coisa chamada humana é colocada dentro dos seus limites. Para ser mais preciso, é a expressão imediata disso. Já vou explicar o que é em português isso que ele está falando. E aí ele termina. Em termos de posicionalidade, então, há uma situação tríplice. Prestem muita atenção nisso aqui. O ente vivo humano é corpo, está em seu corpo, como vida interior ou psique, e está fora de seu corpo, como ponto de vista do qual é ambos. Um indivíduo caracterizado posicionalmente por essa estrutura tríplice é chamado de pessoa. Ele é o sujeito de sua experiência vivida, de suas percepções e ações, de sua iniciativa. Ele sabe e quer, e sua existência é literalmente baseada em nada. O que o Plessner está falando aí em português? Basicamente, a seguinte coisa. Ao passo que o meu cachorro sempre tem o seu centro gravitacional de identidade e de sentido e de experiência absolutamente identificado ao seu corpo mesmo, físico, seres humanos são sujeitos de determinadas experiências que, inclusive, podem colocar o seu centro fora do seu corpo. Cuidado, eu não estou falando de nenhuma experiência mística aqui. Não se trata disso. Se trata de uma coisa muito simples. E vai ficar mais evidente daqui a pouco. Mas se trata de uma experiência muito simples. É possível que, mentalmente, nós olhemos, inclusive para o nosso corpo, com até um certo tipo de estranheza. Nós não nos identificarmos totalmente com o nosso corpo, de maneira que, como o Plessner diz, acontece o seguinte fenômeno. Se, por um lado, o que todos nós somos depende do nosso corpo, né? Nós interagimos com as outras pessoas, com o nosso corpo, nós comemos, vivemos, fazemos uma série de coisas relevantes com o nosso corpo. Por outro lado, também é possível, isso é uma das grandes contribuições pelas quais o Plessner ficou conhecido na história, não meramente nós somos um corpo, e olha só, eu vou falar uma coisa agora que vai fazer sentido para todos vocês imediatamente, para vocês verem como essa experiência é auto-evidente. Não meramente nós temos a experiência de sermos um corpo, mas em determinados momentos nós temos a experiência de termos um corpo. Ora, qual é a diferença entre essas duas coisas? Muito simples. Na primeira, quando você tem a experiência que você é o seu corpo, o seu centro de identidade, de sentido, é idêntico justamente ao lugar que se ocupa no espaço. Por outro lado, há uma série de experiências, de limitações, de conflitos, daquilo que eu vou falar daqui a pouco sob a égide do Jaspar, de situações limites, nas quais parece que aquilo que é mais o que é nós mesmos, não se identifica com a posicionalidade do nosso corpo. E a gente pode pegar isso com experiências mais banais, como, por exemplo, experiência de memória, experiência de desejo. Né? Quando você está ouvindo o Gabriel, mas desejaria estar tomando uma cerveja no bar, né? Nesse exato momento, você não está ocupando o mesmo lugar do espaço que o seu corpo. É uma experiência completamente evidente, que todos nós já fizemos e fazemos, às vezes, mais do que uma vez por dia, de que o nosso centro de sentido, o centro das coisas que faz sentido, não é idêntica à posição espacial do nosso corpo. Nós somos capazes de retroceder ao passado pela memória e projetar o futuro pela imaginação. O ser humano é a única coisa conhecida no universo que, embora seja um corpo, ele também pode fazer a experiência de meramente tê-lo. Ele é um instrumento, eventualmente, para determinadas coisas. E aqui você que é genial,
da área da saúde começa a ver uma coisa aqui, uma experiência que eu quero que você veja. De que, por vezes, há um conflito brutal entre o que acontece no seu corpo e o modo como você vê a si mesmo. Antes de chegar no Jaspers, deixa eu avançar mais um pouco. Justamente por isso, o Plessner fala o seguinte: isso abre um universo de 3 tipos de experiência de mundo. Uma é a experiência do mundo totalmente objetivo, do mundo físico, do mundo composto por cadeiras, mesas e outros objetos espaciais, né, para dizer com Descartes outras rei-existência, né, outras coisas compostas de res-existência, né, de coisas que ocupam um lugar no espaço. Só que esse mundo, ele também dá espaço a um mundo em que outras pessoas também fazem o mesmo, é o que ele chama de mundo compartilhado, né? O mundo no qual não meramente eu acesso mesas, cadeiras e xícaras, mas onde você também acessa mesas, cadeiras e xícaras. Então é um mundo de significação compartilhado, que não é meramente inerte. Mas isso abre também, para o Plessner, uma experiência que é conhecida por absolutamente todo e qualquer filósofo da antiguidade, os medievais, e por isso que eu citei o Agostinho ali como interior íntimo meu ali, que é a experiência que, ao lado de um mundo completamente objetivo e inerte, das coisas que ocupam um lugar no espaço, e de um mundo de sentido compartilhado com outras pessoas, existe um mundo interno. O mundo da vida interior, da experiência interior. Aí eu gosto sempre de lembrar, sabem que a primeira ocorrência do termo latino cultura, no sentido que a gente entende cultura, né, tá nas Tusculana do Cícero. E o Cícero, ela aparece, a primeira vez a palavra cultura, ela aparece nas Tusculana do Cícero na expressão cultura anime, cultura da alma, cultivo da alma. Que o Cícero está dizendo assim, olha, você tem que fazer com a alma aquilo que os cultivadores de plantas, por exemplo, ou de animais, então pensei na agricultura mesmo, na bovinocultura, suinocultura, a cultura aí no sentido de cultivo. Você tem que fazer com a alma aquilo que os agricultores ou um jardineiro faz com as plantas, né? Ou com os animais. Que é o quê? Você tem que cultivar. Então, se você quer que, do mesmo jeito que se você quiser criar um canteiro de rosas, você tem que tirar tudo que não é rosa e favorecer que cresça rosa, você tem que fazer a mesma coisa com a alma. Você tem que arrancar da alma paixões desordenadas, coisas que não interessam, o mato que está crescendo dentro de ti, e incentivar que cresçam coisas mais nobres. Ora, o que o Cícero está falando aí? Ele está falando justamente de uma experiência disso que por outro caminho, pelo caminho quase que biologizante, o Plessner está falando do mundo interior. Que para o lado de dentro desse mundo físico, para nós, para o meu cachorro não, porque, ou se sim, ele não dá nenhuma amostra disso. Mas nós damos uma amostra que para o lado de dentro desse espaço físico que nós ocupamos, também existe um mundo de significação, existe um domínio de experiências que não é experimentado por mais ninguém. Ninguém mais pode ser sujeito das experiências do mundo interno a mim. O grande ponto é que, como eu falei, uma parte do século da segunda metade do século XIX e o século XX e o XXI procurou reduzir a experiência do mundo interno à experiência psíquica. O problema é que o universo de experiências do mundo da vida interior está muito longe de ser idêntico, de ser o mesmo número e o mesmo escopo das experiências meramente psíquicas.
Por quê? Porque, basicamente, ela só existe na intersecção entre esses três mundos, entre o mundo puramente exterior, o mundo compartilhado com outros e o mundo interno, que pode, inclusive, abrir-se para uma experiência, por exemplo, que era conhecida pelo Platão, que era conhecida pelo Aristóteles, que era conhecida por todos os medievais, aquilo que você faz com uma característica que o Platão e o Aristóteles chamavam de nous. E que, veja só, os filósofos cristãos, quando leram Aristóteles, falaram assim, bom, o que o Aristóteles e o Platão estão chamando de nous é o que nós vamos chamar de espírito. Que é a experiência que você tem a partir da interioridade, de que quando você vai para dentro, você está indo, como diz o Agostinho, para cima. Que a experiência interior é uma experiência superior, de intuição superior, inclusive de que me superam, de que são muito maiores do que a minha vida psíquica, por exemplo. O que isso significa, Gabriel? Significa exatamente o domínio das situações limite que o Karl Jasper fala. O Karl Jasper publicou um livro chamado Psychologie der Weltanschauungen, a Psicologia das Visões de Mundo, em 1919, nas quais uma das maiores contribuições do Jasper foi cunhar o conceito de situações limite. O que são situações limite? O Jasper diz assim, existem situações que acontecem na vida que elas são radicalmente diferentes das situações cotidianas. Por que elas são radicalmente diferentes das situações cotidianas? Porque são situações que elas são inevitáveis e são situações frente às quais você não consegue simplesmente continuar vivendo normalmente, como você vivia antes. Elas manifestam, eu gosto muito dessa expressão do Jasper, elas manifestam uma estrutura antinômica do mundo. O que é antinômica? Contraditória. O mundo físico, ou o seu mundo, inclusive o seu mundo psíquico, se chocam com, eventualmente, o seu centro. O Jasper faz uma taxonomia, uma tipologia dessas situações limites, mas tem duas que são especialmente interessantes, ou para nós hoje, e uma delas que eu acho ainda eventualmente mais ainda, que é a experiência da finitude, a experiência da morte e a experiência do sofrimento. Experiência da morte e experiência do sofrimento. O Jasper diz assim, esses são dois tipos de situações que, de novo, quando você está frente a elas, ou elas são iminentes, elas estão à porta, você não consegue viver como se nada tivesse acontecendo. E, ao mesmo tempo, elas são inevitáveis e incontroláveis. Por exemplo, são duas situações que é impossível que você nunca passe por elas. Elas são constitutivas da estrutura da vida humana. De novo, elas não são redutíveis, nem à vida biológica, nem à vida psíquica. Porque, evidentemente, que a gente pode pensar a morte do ponto de vista biológico como um organismo se deteriorando, como a cessação de determinados tipos de processos que são fundamentais à manutenção da vida, e ok. Ou ainda a gente pode pensar a morte como uma situação de simplesmente uma situação de frustração, de aspecto limítrofe, de oposição, mas mais do que isso, a experiência da morte, da finitude e do sofrimento são experiências estruturais da existência humana. E são experiências estruturais frente às quais você tem, óbvio, o próprio Jasper fala isso, você tem um monte de manejos com ela, tá? Mas o que me interessa disso, o que me interessa desses manejos, é que você pode ter uma visão estritamente biologizante,
Você pode ter uma visão antropológica, agora no sentido de antropologia experimental, né? Como os índios da tribo tal lidam com a morte, como os aborígenes da Austrália lidam com a morte, como não sei o quê. Você pode fazer também essa abordagem. Você também pode fazer um terceiro tipo de abordagem psicologizante, né? Ou até, seja qual vertente da psicologia se queira pensar, mas existe um certo tipo de possibilidade de experiência frente a situações limites, que é isso que eu estou chamando de experiência espiritual. Por que eu estou chamando de experiência espiritual? Porque ela diz respeito a uma experiência com aquilo que os medievais chamaram de apex mens, o ápice da mente. Isso que o Platão e Aristóteles chamavam de nous. É um tipo de percepção racional de que, por exemplo, do fato que você é finito, se depreende, do fato que você vai morrer, se depreende que, por exemplo, não meramente a totalidade da sua existência, como a totalidade do mundo, é apreendida de maneira imediata como te ultrapassando. Ou seja, frente a uma iminência da experiência da morte, todo mundo, ou seja, da sua morte, da iminência da sua morte, ou da morte de alguém querido, mas fundamentalmente a sua morte, há a experiência de que, bom, eu sou ultrapassado pela totalidade da realidade. Seja porque a minha existência, antes de eu existir, houve bilhões de anos de coisas que existiram, depois que eu deixar de existir, vão existir bilhões de anos de coisas que vão continuar existindo, e a totalidade do que é a realidade, embora me ultrapasse, presta atenção nisso, embora me ultrapasse, eu consigo ter fruição dela. Fruição aqui, é uma outra palavra para experiência, mas o que eu quero captar com a ideia de fruição, como a gente fala de usufruir, né, essa palavra fruição está lá dentro de outras palavras, tipo usufruir, mas a fruição é a experiência em primeira pessoa. Okay? Frente à experiência de morte ou de sofrimento, há uma experiência em primeira pessoa que não pode ser experimentada por outra desse jeito, como dizia o Plessner, na qual você, como seu centro, é absolutamente deslocado. Ele pode estar, inclusive, deslocado do seu corpo. Basta pensar, e de novo, estamos no contexto da discussão de vida espiritual, de experiência espiritual e questões de saúde, pense como é absolutamente evidente que pessoas, e eu vou ilustrar isso já, mas eu só estou dando um spoiler do que eu vou mostrar já, pensem como pessoas à beira da morte, por exemplo, elas são absolutamente capazes de compreender que o centro de sentido da sua vida não corresponde ao centro geográfico espacial do seu corpo. Não corresponde, o centro de sentido da sua vida não corresponde às coisas que estão acontecendo naquele momento. O centro de sentido pode ser, inclusive, coisas que você fez num passado muito longínquo. Ou, por exemplo, em expectativas que você, por exemplo, não vai cumprir. Em desejos. Ora, seja do ponto de vista, então, da possibilidade de uma vida interior e da capacidade de manejar o nosso centro, inclusive o nosso centro estar fora do nosso centro de gravidade corporal, então, portanto, abrindo espaço para uma vida interior, seja frente a situações limite, o que acontece aqui é que existe um universo de experiências que se abre para uma fruição, para uma experiência em primeira pessoa de um tipo muito especial, que não diz respeito ao meu psiquismo ou ao seu psiquismo, mas é estrutural na existência humana, que uma resposta ao problema antropológico, o que é o ser humano, não pode ignorar. Sob pena de estar fazendo uma imagem do que é o ser humano, do que é a experiência humana, extremamente deflacionária, ou seja, extremamente esvaziada. Ora, quando nós, de alguma maneira,
resgatamos a possibilidade da experiência espiritual como a experiência de fruição desse ultrapassamento, que veja só, aqui é muito importante uma coisa, aqui pouco importa se ela é uma experiência de fruição de ultrapassamento, de tipo budista, se é o Nirvana, se é Jesus Cristo, se é Shiva, se é ayahuasca, não importa o objeto. De novo, eu não estou aqui discutindo a legitimidade de tal ou tal experiência espiritual. Eu estou categorizando uma resposta ao problema antropológico, que é o ser humano, de modo que, sem contemplar este tipo de experiência, que é típica da experiência espiritual, nós temos uma imagem deformada do que seja o ser humano. Correto? Faz sentido? E veja só, a gente não tem essa experiência, ela pode ser experiência estética, aliás, no banquete do Platão é bem visível, dá para perceber claramente isso no discurso da Diotima lá, quem quiser, quem nunca leu, fica dever de casa. Você pode começar isso pela experiência estética, né? A experiência do Belo, que não é o marido da Graciane lá. Aliás, de novo, se a gente pega, por exemplo, a distinção que faz o Kant entre a experiência do belo e do sublime, o Kant tem uma obra sobre a experiência do belo e do sublime, o Kant diz assim, ó, quando você quer ver uma coisa como você diferencia a experiência do belo e do sublime? A experiência do belo é a experiência que você tem quando você vê uma coisa bonita, tipo assim, um templo grego, que tem uma simetria de formas, que tem que ele se encaixa harmoniosamente. Ao passo que a experiência do sublime é uma experiência que você tem de apequenamento. Quer ver uma coisa? Para mim, das melhores experiências de sublime é você ouvir a abertura da Quinta Sinfonia de Beethoven. Você imagina lá, aquilo é opressor. Você se sente ultrapassado por aquilo. Ou você entrar numa igreja de construção gótica, pense, sei lá, Catedral da Sé, ou Notre Dame, ou qualquer coisa que o valha. Você se sente pequeno, é uma experiência de apequenamento, não é que as coisas todas se encaixam bonitas como num templo grego, é a experiência de que você é ínfimo. Esta fruição, essa experiência, ela é a base antropológica de qualquer experiência espiritual. Sem a qual, de novo, você não consegue ter uma descrição correta do que seja experiência humana, ou do que seja o ser humano. Todas as vezes que nós ignoramos isso, nós temos uma imagem deformada do que seja o ser humano. E, obviamente, ela pode se desdobrar da experiência estética para a experiência amorosa. Não à toa, todos os grandes sistemas religiosos, por exemplo, de alguma maneira articulam alguma relação entre a experiência espiritual e a experiência do amor. Porque, de novo, a experiência do amor, se você já se apaixonou por alguém, ou se você ama alguém, a sensação é análoga de ultrapassamento. Né? Pense se você tem filho, ou se você tem marido ou mulher, então, a experiência de amor que você tem por uma pessoa é uma experiência de ultrapassamento. Ela não é meramente a experiência de uma afetação psíquica. Ela é uma experiência de que, é possível que o meu centro de sentido, por exemplo, esteja tão fora de mim que pode estar numa outra pessoa. Ou ela pode estar na própria ideia de totalidade, por exemplo, a ideia de absoluto. O ponto aqui não interessa o objeto. Eu não quero, de novo, minha discussão não é o objeto. A discussão é a categoria de experiência. É uma abordagem, é uma perspectiva fenomenológica de que essa experiência é inalienável. Sob pena de que, se o Plessner estiver certo, se a gente ignora esse tipo de experiência, nós estamos ignorando aquilo que faz com que nós sejamos propriamente humanos. E essa experiência espiritual, ela é racionalmente legítima, porque, a não ser que a gente cometa e fique presa
daquela perspectiva de uma sinédoque ou de uma atrofia da razão. E aí eu quero que você pense, inclusive do ponto de vista de questões, de decisões ligadas à esfera da saúde, como que a experiência espiritual desempenha um papel como justificativa racional de escolhas, de preferências, de interpretações do que estão acontecendo. Portanto, se ser racional, eu estou aqui parafraseando um filósofo americano chamado Robert Brandon, o Brandon fala assim, ser racional é, antes de tudo, jogar o jogo de pedir e dar razões. Alguém que está gravemente enfermo e pauta suas decisões, ou pauta, inclusive, o modo como enxerga seu sofrimento, enxerga a sua deficiência, enxerga, inclusive, a sua morte, sob outro prisma, ela está cumprindo, ela está satisfazendo o critério inferencial de que a perspectiva, a experiência espiritual está desempenhando o papel de justificativa racional para suas ações. Por exemplo, eu reinterpreto a experiência do meu sofrimento, ou reinterpreto a experiência da minha morte, sob o prisma da experiência de que o meu centro, por exemplo, não está meramente identificado ao meu corpo. E que isso que está padecendo, sofrendo, não é a última palavra sobre o sentido da minha vida. E isso é plenamente racional, porque está cumprindo a função inferencial de ser razões em inferências. Eu não vou me matar porque blá, blá, blá. Ou seja, ela cumpre uma função de fornecer razões para decisões. Coisas que geralmente, né, não vocês, que vocês são todos geniais, mas geralmente as pessoas que são cientificamente afetadas olham uma pessoa que justifica qualquer coisa por uma experiência de tipo religioso ou espiritual e fala assim, tadinho, é um ingênuo, né? Ele não vai fazer X por conta das crenças religiosas. A gente olha isso como se fosse menos racional, porque, de novo, nós estamos presos de uma ideia de racionalidade, simplesmente como racionalidade lógico-dedutiva. O tipo de racionalidade próprio das ciências naturais, que não é nenhum problema, mas desde o Platão e do Aristóteles não é a única. Por exemplo, dar e pedir razões, fornecer e requisitar razões, entrar no jogo humano de justificativas inferenciais, é absolutamente uma marca da razão humana. E a experiência espiritual pode desempenhar esse papel tranquilamente nisso que um outro filósofo americano chamado Wilfrid Sellars chama de espaço lógico das razões. Quando eu dou razão para uma coisa, por que eu estou falando disso, né? Por que eu me interesso por esse assunto? Quando eu dou uma razão, o Sellars fala assim, é uma atividade muito diferente de explicar um fenômeno da natureza por uma lei. Presta atenção nisso. Quando eu digo assim, todo objeto abandonado seu próprio peso cai, né? E este objeto aqui particular, quando abandonado seu próprio peso cai, eu explico isto daqui, pendurando esse acontecimento individual, singular, numa lei geral, por exemplo, a teoria da gravitação universal do Newton, é um tipo de explicação, é um tipo de uso de racionalidade. Mas é muito diferente disso que o Sellars chama de espaço lógico das razões, quando eu ofereço razões. Eu não quero, por exemplo, abreviar a minha vida, porque eu acho que o sofrimento, por exemplo, pode ter um outro sentido na minha vida interior. Isso não é uma aplicação de uma lei geral a um caso particular. Mas ela não é menos racional por causa disso. Ela continua sendo racional, só que o tipo de racionalidade é inferencial. Ela está servindo de premissa e de justificativa para decisões. E excluir isso da dimensão de racionalidade é absolutamente arbitrário. Não é um avanço dos últimos 200 anos. É um retrocesso. É uma mutilação do próprio conceito de racionalidade. Justamente por isso, se impõe essa segunda pergunta aí, que é a terceira parte, que eu apenas vou esboçar para vocês, né? Mas esta pergunta é fundamental para vocês, profissionais de saúde ou estudantes de medicina. Será que as ciências da saúde podem, então, prescindir ou ignorar o factum
da experiência espiritual. Por que eu estou usando facto em alemão ali? Eu estou parafraseando porque durante o século XIX se pensou que as ciências naturais eram um factum, né? Elas são um fato bruto. É inegável que a gente tem ciências naturais. Então a gente precisa pensar a partir delas. Ora, mas também esse universo de experiências que eu falei aqui, trazido pela nossa possibilidade de posicionalidade excêntrica, de vida interior, de ultrapassamento diante das situações limites, também são fato. E será que é legítimo que as ciências da saúde, será que é legítimo que a medicina ignore esse elemento, esse universo de experiências, quando lida com problemas, por exemplo, próprios da saúde? Sobre isso, como eu falei, eu decidi privilegiar a primeira e a segunda parte. Eu vou terminar essa terceira parte com 2 poeminhas muito pequenos, que eu gosto muito, de um poeta brasileiro chamado Ferreira Goulart. E eu acho que esses 2 poeminhas do Ferreira Goulart sintetizam muito o que eu falei e qual resposta a gente deveria dar para essa pergunta, ou qual resposta vocês, profissionais da saúde, deveriam dar sobre essa pergunta. Um deles é um poeminha dele chamado Acidente na Sala. Olha aí o que ele diz, ó. Movo a perna esquerda de mau jeito e a cabeça do fêmur atrita com o osso da bacia. Sofro um tranco e me ouço perguntar: aconteceu comigo ou com o meu osso? E outra pergunta: eu sou o meu osso? Ou somente a mente que a ele não se junta? E outra: se osso não pergunta, quem pergunta? Alguém que não é osso, nem carne, que em mim habita. Alguém que nunca ouço, a não ser quando no meu corpo um osso com outro osso se atrita. E um segundo: a parte mais durável de mim são os ossos, e a mais dura também. Como, por exemplo, este osso da perna que apalpo sob a macia cobertura ativa de carne e pele que o veste e inteiro me reveste, dos pés à cabeça. Esta vestimenta fugaz e viva. Sim, este osso, a mais dura parte de mim, dura mais que tudo que ouço e penso. Mais do que tudo que invento e minto. Este osso, dito peritônio, é sim a parte mais mineral e obscura de mim. Já que a pele e a carne irrigam-nas o sonho e a loucura, tem, creio eu, algo de transparente e dócil. Tendem a solver-se e a esvanecer-se, para deixar no pó da terra o osso, o fóssil, futura peça de museu, o osso, este osso, a parte de mim mais dura, e a que mais dura é a que menos sou eu. Muito obrigado, crianças. Não sei o que dizer. Uau! Então, primeiro, queria te agradecer muito por essa baita aula. Estou processando tudo ainda. Tá bem difícil. É para isso que eu sou pago, é para trazer problema. Eu vou finalizar a gravação para a gente ter um pouco mais de privacidade e privilegiar quem está assistindo também. E a gente começa a abrir um espaço de discussão e perguntas, tudo bem? Por favor.